interessa-nos perceber um pouco a história dos cómicos, mas começando por trás e pela história pessoal do Fernando Heitor, como é que chega ao teatro e como é que esse caminho no teatro leva depois a formar os cómicos. Vou tentar ser muito rápido no meu percurso até chegar aos cómicos. Nasci em 1952. Em miúdo, uma das minhas brincadeiras era muito fazer teatro. Não sei porquê, porque nunca tinha ido ao teatro, mas gostava de, com os meus amigos e os meus primos, dirigi-los, criar uma situação e dizer-lhe: tu fazes isto, fazes aquilo, não sei o quê, agora entras, sais. Foi uma coisa, naturalmente isso aconteceu. Depois comecei a ver teatro na televisão, depois na Estufa Fria, que havia uma companhia de teatro dirigida por Augusto Figueiredo, Companhia de Teatro Popular, e acontecia uma coisa que não acontecia nas outras salas de espetáculo. Deixavam-me entrar, aos 9 anos deixavam-me entrar para espetáculos para 12, aos 12 deixavam-me entrar espetáculos para 17, pronto, foi assim que comecei a ver teatro. Entretanto fui para o liceu, fiz o liceu no Camões, logo do princípio, os 2 primeiros anos, tínhamos atividades ligadas à Mocidade Portuguesa, era obrigatório, e consegui mais ou menos esquivar-me às marchas que era preciso fazer. Era uma doutrina muito militarista e inscrevi-me no Teatro da Mocidade Portuguesa. Portanto, aí comecei a fazer teatro. Já nos últimos anos de liceu, com outros colegas, tanto do Camões como de outros liceus, do Dom João de Castro, que era da Filipa de Lencastre, que era feminino, começámos a fazer teatro em salas de igrejas. Eu tive um período em que fui católico, mais ou menos entre os 10 e os 17. Ninguém na minha família era, e um bocado para contrariar eu fui. E, portanto, na igreja de Fátima, na igreja do Rato, na igreja de Santa Isabel, tive sempre a trabalhar em grupos de teatro. O que é que eu gostava? De dirigir, mandar nos outros. Isso com a Juca? Não, com a Juca não, a Juca era a juventude universitária, eu ainda estava no liceu, era na JEC. JEC. Mas na JEC, eu fiz parte da JEC e da pré-JEC, mas aí nunca fiz teatro. Esses grupos eram um bocado à parte, mesmo fiz parte de um grupo na Igreja de Fátima, fiz parte de outro grupo na Igreja do Rato. Eram grupos de jovens, eram grupos de conversação, eram grupos onde se discutia temas que era proibidíssimo no liceu nem pensar, temas como a guerra ou o sexo, e foi ligados a esses grupos que eu fiz teatro. É mais ou menos a altura da vigília na Capela do Rato? Sim. Na Igreja de Fátima, que era a minha freguesia, fiz lá tanto teatro que o padre prometeu-me, o prior, ir construir um teatro para eu dirigir. Tinha para aí 16 anos. E construiu. E construiu um teatro e uma série de casas à volta da igreja, mas entretanto não havia, ficaram com grandes dívidas e decidiram alugar o teatro, que foi o Cinema Berna, que estreou com o Borsalino, um filme muito pouco católico, com o Belmondo e o Alain Delon, e foi assim que eu nunca tive uma sala de teatro lá. E depois passou a ser a TVI, e agora não faço ideia nenhuma do que seja. Mas, portanto, nos últimos anos de liceu, um dia com este grupo de amigos que estavam entusiastas de teatro, portanto já víamos muito teatro também, fomos um dia ao primeiro ato em Algés, era uma sala muito pequena, fazia coisas muito experimentais, fomos ver a Cantora Careca, dirigida pelo Carlos Neri. Carlos Neri é um senhor que ainda está em atividade, com 90 e poucos anos, faz parte do grupo Teatro Maior, Companhia Maior. É isso. E então, depois da Cantora Careca, houve conversa com o público, era muito habitual na altura. O Carlos Neri falou que faltava entusiasmo, faltava gente,
Entretanto, estava também presente na plateia uma senhora chamada Inês Palma, que era atriz e bailarina, tinha sido atriz no Teatro Mental do Porto e bailarina no Vergai, não sei mais onde, e então oferecemos todos para ir para lá trabalhar. Passámos a ir para o primeiro ato em Algés, uma noite da semana, não sei qual era o dia, e todo o sábado à tarde. E então começámos a fazer experiências para nós muito inovadoras, nem sabíamos bem o que estávamos a fazer. Mas de tal modo era inovador que nos entusiasmava. A Inês punha música do Pink Floyd, por exemplo, e podia, para nós criarmos movimento a partir daquilo, com os sentimentos, largarmos os nossos sentimentos, pronto. Foi muito. Fizemos isso com muito entusiasmo. Entretanto, estávamos a começar a ensaiar uma peça do Buchner, já não sei qual era, acho que era o Leonce Helena, quando surgiu uma notícia de que ia haver uma reforma no Conservatório Nacional, uma reforma da Escola de Teatro. Eu estava para entrar para Românicas, assim que os meus colegas estávamos todos para entrar para qualquer lado. Aquilo entusiasmou-nos e fomos todos fazer o exame de admissão. Talvez por aquilo ser uma coisa ainda muito nova, fomos todos admitidos. Éramos, no princípio, no primeiro ano, éramos 32, salvo erro. Isto foi em pleno marcelismo, uma época muito boa em termos de esperança. Toda a gente, sobretudo da minha idade, achava que qualquer coisa ia acontecer, que valia a pena estar a trabalhar, fosse no que fosse, porque tudo ia mudar. E foi uma época muito boa de entusiasmo generalizado. Tanto isso, depois, quando foi o 25 de Abril, as pessoas vieram espontaneamente para a rua, sem medo de metralhadoras, nem de nada. Tudo. Foi como respirar fundo. E então, esse curso do conservatório estava abaixo de tudo o que tinha sido até à altura. Foi apoiado pela Madalena Azeredo Perdigão. Se não fosse isso, nunca teria havido este curso. E ela, as primeiras pessoas que chamou, foram pessoas que estavam já mais ligadas à Fundação e a ela, que era o caso do Peter Brook e do João Mota, que tinha tido uma bolsa, tinha estado em Paris a trabalhar com o Peter Brook. E assim, ao longo de 3 anos, tivemos o Peter Brook. O Peter Brook só vinha cá 2 vezes por ano, estava uns dias e ia-se embora. Mas deixava os assistentes dele. Tivemos 2 assistentes que estiveram permanentemente sempre connosco, mais a Bettina Ionic, só no caso da voz, também teve grandes períodos. Lembra-se do nome dos assistentes? Lembro-me, se vir aqui no instantinho, não custa nada. Danny Anderson e Christian Schmid. O Schmid era para aí sueco, ou coisa no género, e o Danny era para aí dinamarquês. Não tenho a certeza disto, estou a dizer. A Bettina era inglesa. E depois, eu para ir para o curso tinha que me sustentar, até porque não era do gosto da família, tudo. Mal que eu decidi, não faz mal, eu vou-me sustentar. Fui a Cascais pedir emprego a Avilés. O Avilés disse-me para entrar para o ensaio, fazer uma leitura, fiz uma leitura, fiquei. Ensaiámos uma peça que era a Fuenteverruna, foi proibida pela censura, que ele voltou a fazer uns anos depois, e entretanto a companhia tinha que ir a fazer a turnê Gulbenkian, mais outra coisa que a Gulbenkian fazia, mas umas turnês de teatro enormes, que demoravam 1 mês e meio, 2 meses, corria-se o país inteiro, por a maior parte das salas sem condições nenhumas. Então, faz ideia como é que eram selecionados os espetáculos? Era a Gulbenkian que selecionava ou eram os grupos que pediam apoio? Não sei, ainda era muito pequenino, não sei como é que funcionava.
O Toyo Avilés, numa semana, repôs o espetáculo que ele tinha levado ao Japão, que era o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Índia. E assim fui em turnê mês e meio. Isto só para contar uma graça que se dizia em todas as terras, sobretudo os atores mais velhos, quando chegávamos a aldeias, terras, diziam sempre, cuidado, vêm os cómicos, fujam que vêm os cómicos. E esta história repetia-se em todas as terras. Eu achei graça e decidi, quando um dia conseguisse ter um grupo de teatro, que lhe chamava Os Cómicos. Adiante. Entretanto, a Madalena Azevedo Perdigão consegue também, junto do governo, uma coisa que era proibidíssima, que era acumular 2 bolsas, para podermos estar lá o tempo inteiro, de manhã à noite, com tantos professores diversos. E então tínhamos uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian e tínhamos outra bolsa do Ministério da Educação. E a partir daí proibidos de trabalhar fora. Portanto, a minha passagem pelo Experimental de Cascais foi muito curta, foi só esse mês e meio de turnê. Depois, esse curso foi buscar manteve alguns professores antigos e foi buscar muita gente nova, muitos professores que não eram, muita gente que não tinha sido lá professora. Portanto, foram 3 anos deste curso de interpretação e um 4º ano no curso de dramaturgia. Para não me esquecer, passaram por lá, além dos que eu já referi, o Mário Barradas, o Jorge Shelley do Old Vic, o Nico Pepe do Teatro Piccolo de Milano. Quer dizer, que dias vinha com umas técnicas totalmente diferentes, nós completamente perdidos. Houve muita coisa que só ao fim de 10 anos é que eu percebi o que é que estive a fazer naquela altura. A Águeda Sena muito presente, e gostávamos muito dela. O Jorge Stobar, que era do Aikido, o Costa Ferreira, o Bernardo Santareno, Tomás Ribas, Eurico Lisboa, Maria Germana Tanger, Prado Coelho, Álvaro Benamor, Graziela Sintra, Osório Mateus, Maria de Lourdes Martins, Francisco Doré, etc, etc, etc. João Bernardo da Costa, acho que já disse. Portanto, isto só para dizer que tínhamos uma variedade muito grande de professores e de correntes. Isso era tornava a coisa um bocado difícil para nós. E isso foi uma certa falha, por um lado. Por outro lado, foi um privilégio isto. Abreviando, eu estava com um adiamento militar, porque o curso passou a ser superior. No final tinha conhecido o Osório Mateus. Não falei ainda da Comuna, tenho que falar da Comuna. Sim. Desculpa. No final do primeiro ano letivo, recebi um telefonema do João Mota a convidar-me para os Bonecreiros, que era uma companhia de teatro que tinha surgido há poucos meses e pelo qual eu estava apaixonado. Entrava toda a gente, João Mota, Manuel de Freitas, a Glicínia Quartim, pois não me consigo lembrar agora de todos, mas eram de atores de primeiros atores. A Fernanda Alves, o Mário, não é Barradas, não interessa. Entretanto, o João Mota convidou-me para os Bonecreiros, fiquei muito contente, obviamente, porque isto era nas férias do verão, era para trabalhar nas férias do verão. Mas, entretanto, o que é que aconteceu? Houve uma facção dentro dos Bonecreiros e o outro grupo é que ficou com o nome. Portanto, a facção do João Mota ficou sem nome. Aí eu sugeri logo, olha, Cómicos, o nome tão bom. E um dia ele foi a um programa de rádio, via vários programas às 11 horas, meia-noite, não sei qual deles foi, se foi o PBX, o que foi. Eram programas um bocadinho mais arrojados a nível do que podiam dizer e da música que passavam. Bom, entretanto, na entrevista falou-se nisso ao público,
alguém falou que Comuna era um nome interessante, porque a proposta da companhia era viver uma vida comunitária. Portanto, não tinha propriamente a ver com comunismo, mas com comunidade. E então fez-se um concurso na rádio a ver o que é que os rádio-ouvintes queriam. Se Comuna, se Cómicos ganhou a Comuna, e eu fiquei com o nome no bolso. Pronto, fiz aí 2 espetáculos, ainda fiz ainda se prolongou já em período de aulas, mas era à noite. Agora perdi-me. Fiz aí 2 espetáculos onde? Na Comuna. Ainda chegou a fazer? Fiz os 2 primeiros. Okay. Fiz o Para Onde Diz, que era uma adaptação do Alto da Barca e do Alto da Alma. Eu já só canção? Tem uma canção, mas eu não sei, além de não saber cantar. E fiz uma peça infantil da Catherine Dasté, que era Feliciano e as Batatas. Também fiquei muito contente porque tinha acabado de nascer e fiz um protagonista, que era o Feliciano, se bem que de uma peça infantil. Entretanto, o Mário Barradas entrou para a escola no final do primeiro ano, no princípio de segundo já era ele o professor. Em vez do João? O João nunca foi professor. Okay. O João estava com o outro curso, ou não? Não, também esse curso. O João era professor. Não, mas é isso, o João era professor na escola, ou não? Na escola era nosso professor. E o Mário Barradas entra... Entra no final do primeiro ano, ele vem de Estrasburgo para dirigir o curso final, o exercício final. E depois... Ou seja, não como professor, mas para encenador do curso do exercício a comissão instaladora, que era a Madalena de Perdigão, a Luzia Maria Martins, não sei mais quem, convidaram-no para diretor. Portanto, só a partir do segundo ano é que tivemos diretor. Antes tínhamos uma comissão instaladora. Pronto, isto para dizer que o Mário Barradas também não queria que eu trabalhasse. Portanto, fechou os olhos a que eu fizesse alguns espetáculos à noite. Já não voltava às aulas para os ensaios, mas ainda fiz espetáculos à noite. De outra vez contou-nos que os alunos iam ficando cada vez menos. Dos 32 do primeiro, estavam no primeiro ano, no segundo ano começaram 16. Uns porque desistiram e outros porque foram aconselhados a desistir. Ainda não foi bem chumbados. Depois no segundo ano já havia chumbos e tudo. Mas ali foi só mais uns conselhos. Estava toda a gente a aprender também como fazer a escola, não é? Depois, estava eu, precisamente quando fiz a peça infantil, o Feliciano e as Batatas, um dia o Jorge Silva Melo e o Osório Mateus foram ver o espetáculo e falaram connosco, foi assim eu conheci os dois, em conversa depois do espetáculo. O segundo ano começa, o Luís Lucas é um dos que desiste e vai para Paris. Acaba por entrar no Teatro do Soleil. Foi muito bom. E nas férias da Páscoa eu vou visitá-lo a Paris. Tinha com licença militar, era tudo muito complicado. Licença militar por 90 dias, lá me deixaram ir a Paris, lá fui à boleia, a Paris, e reencontrei-me com o Osório Mateus, que estava lá também. E ficámos amigos e foi ele que me levou a ver imensos espetáculos de teatro. Te imagino que é um saloio de ter visto o teatro na Estufa Fria e chegar a Paris, a companhia do Vincent e do Jourdain, não sei como é que a companhia se chamava, Teatro de l'Espérance, não tenho a certeza se era. Sobretudo imensos espetáculos. Pronto, passámos a estar em contacto, eu e o Osório Mateus, voltei, ele mandava-me textos e isso tudo. Foi muito importante para mim. E, portanto, nesse tempo que faltou, depois no verão tornei a ir a Paris, a mesma coisa.
Entretanto, no final do terceiro ano, nas férias da Páscoa, o exercício final da Páscoa também foi dirigido por Mário Barradas, foi um Marivaux. Fizemos muito bem, e eu fui-me embora para Paris nesta altura já para não voltar, porque acabar o curso teria que ir para a tropa, e isso eu sabia que não ia para a guerra de certeza absoluta. Quando estava em Paris, lá, sem saber o que havia de fazer, andei a distribuir prospectos, que foi o meu primeiro trabalho e o único. O Mário Barradas mandou um telegrama ao Osório Mateus, não sabia como contactar, a dizer que iam levar o Marivaux ao Porto, se eu não me importava, de vir ao Porto só para fazer, de vir a Portugal só para fazer o Marivaux, tal. Eu consegui vir uma boleia, porque ia para lá ia sempre à boleia, e para cá também. Não tinha dinheiro, estava lá Sol Veiga, o Seixas Santos e o Luís Santos, que é um ator. Também conheci-os lá e deram-me boleia para Lisboa. Chegámos a Lisboa no dia 20 de Abril. Pronto, só para dizer isso, depois já não emigrei para lado nenhum. Entretanto, isto tínhamos já pensado que o Mário Barradas dizia sempre que no terceiro ano já éramos só 6. Dos 32, 16, primeiríssimos finalistas. 6. E o Mário Barradas queria fazer uma companhia connosco, não sei o quê, nós com ele, sempre nos demos muito bem, estávamos muito dele, isto tudo. Quando veio o 25 de Abril, as coisas mudaram um bocado. Ele próprio mudou e disse: meus meninos, eu sou membro do Partido Comunista Português e as coisas agora vão mudar de feição. Agora é como eu quero. Ele acabou por ir para Évora, convidou-nos, só um é que foi para Évora, o outro foi para São Tomé, com as coisas que havia na altura. O Jorge Rola voltou ao Porto onde era, fez a Virgem, Benildo a Virgem Mãe do Mar, Quais Manuel de Oliveira. Que acabam, quais é que são os 6 que chegam ao fim? Porque isso é mesmo a primeira edição do curso, não é? Fernando Loureiro é um deles, que decidiu ir para São Tomé, que iam dar apoio lá Às lutas independentistas. ao teatro, não sei o quê. E que sei que nunca se fez nada, porque ele chegou, achou que não tinha condições e ficou lá um ano à espera de condições para ir-se embora, e depois voltou e depois morreu muito cedo. Portanto, não acabou por fazer nada. Outro era o Jorge Rola. O Jorge Rola fez a Benildo a Virgem Mãe com o Manuel de Oliveira. Depois foi para o Porto, de onde ele era, e por lá ficou, começou a dar aulas, nunca chegou a fazer nada, nunca soube bem porquê. Havia uma terceira, Júlia Correia, foi com o Mário Barradas para Évora. E lá ficou muitos anos por Évora, e de Évora foi para o Porto, e foi-se desligando da representação, e também começou a dar aulas para o Porto. Portanto, ficámos 3 em Lisboa. Duas atrizes que eram irmãs, por acaso, que era a Maria Amélia Mata, que ainda existe, ligada ao Nacional, acho que já foi reformada agora. A Maria de José Aranda, irmã, e eu. E então achamos que podíamos então formar nós o nosso grupo. Isto com o entusiasmo do Osório Mateus, que tinha chegado entretanto, não é? Se nós estivéssemos sozinhos os 3, se calhar nunca tínhamos feito nada, porque tínhamos 22 anos, e os 22 anos na altura eram muito diferentes dos 22 anos de agora. Não? Eu já tinha ido a Paris, era o máximo que tinha feito, mas estávamos aqui fechados, tínhamos pouca experiência de vida, nem é de teatro, é de vida. E como é que se... E
também não era comum haver companhias de gente tão nova. Mas o Osório Mateus não nos largava, tem de fazer uma companhia, temos de fazer uma companhia, e insistiu, ele é que se mexeu, ele é que tratou de tudo, e decidimos então fazer uma companhia. Eu disse, os cómicos, consegui. Já logo a seguir ao 25 de Abril, eu estive numas reuniões com a Maria de João Guerra, Francisco Nicol, não sei o quê, que iam formar uma companhia de teatro de revista, que foi o Ad Hoc. E eu tentei impingir-lhe os cómicos, mas não sei, eu disse, não, na altura destas não há cá cómicos. Não, ficou Ad Hoc. Pronto, ainda bem. Chegámos aos cómicos. Então, convidámos... Em que ano, mais ou menos? Em que ano? 74. 74, nós estreámos depois em janeiro de 75. Portanto, tínhamos 3 atores, convidámos mais outro ator do conservatório, mas estava um ano antes de nós, que era o Luís Pavão. Convidámos a Maria Emília Correia, que era uma jovem que tinha vindo do Porto. Vieram muitas do Porto quando fizeram a Bernardo Alba em 1970. A Maria Emília Correia, a Márcia Breia. Fazer a Bernardo Alba onde? A Bernardo Alba onde? No Teatro Experimental do Porto. Ok. E vieram para Lisboa? Não. Vieram para Lisboa, Okay. Tiveram tanto sucesso, a peça veio para o Capitólio e elas acabaram por ficar cá. Eram 4. Pronto, um ator que eu hoje de manhã tentei lembrar-me o nome dele, é injusto, mas não me lembro, que era ligado ao Teatro de Direito. Portanto, faltava-nos um encenador. O Osório Mateus não queria. Né? O Osório Mateus queria... nunca se quis impor como chefe, como diretor, como nada. Quis-nos foi empurrar. Para nós trabalharmos e decidirmos o que é que queríamos. No entanto, sugeriu um encenador, que era um rapaz que tinha sido aluno dele em Viseu, ele era de Viseu, e tinham feito uma peça de teatro em Viseu. Não sei se era o Mário ou o próprio outro, salvo erro, foi isso. Bom, então vivia em Londres, que era muito interessante, e fazia lá teatro também, amador, tal. Chamava-se Ricardo Paes. Lá meti outra vez ao caminho, fui a Londres conhecer o Ricardo Paes. Aí eu tinha onde ficar, tinha lá uma amiga minha que era a Mirló, a Emília Rosa, que veio a ser produtora do À Carte. Eu já tinha vivido em casa dela, em Lisboa, durante o período do conservatório, vivia em casa de toda a gente. E éramos muito amigos. Portanto, lá fui ver lá ela, conhecer o Ricardo, acertei tudo com o Ricardo e convidei a ela para a produtora dos cómicos, qualquer coisa. Não sei que nome lhe demos na altura. E o que é que eles faziam em Londres, esse grupo de portugueses que estavam conheciam-se todos, trabalhavam todos no mesmo restaurante. E conheci o Jasmin. Esse não conhecia, nem sabia da existência dele. Pintor e cenógrafo. E então, lá viemos todos para Lisboa. Formou-se uma sociedade artística, que era as Manas Mati Aranda, eu, a Miló, a Emília Rosa, o Zíngaro, não sei se estava do princípio como na direção, não faço ideia, e o Osório Mateus. Pronto, era isso. E fizemos o primeiro espetáculo dirigido pelo Ricardo Paes, uma peça sugerida por ele, uma peça expressionista chamada As Cuecas, que era muito estranho, naquela altura, onde estava toda a gente a fazer Brecht e todos os espetáculos acabavam de pôr no ar, precisamente.
mas era uma comédia divertida, uma comédia expressionista muito divertida. E o Ricardo, para atenuar o título, deu-lhe um subtítulo, passou a ser As Cuecas da Vida Heroica da Burguesia. E passou. Depois faltava-nos uma sala. Pois, não tínhamos. E então, como a peça era alemã, fomos ao Instituto Alemão pedir dinheiro e pedir a sala. Depois fomos muito bem recebidos, já não sei bem se foi complicado, se não foi, já não me lembro. Sei que ficou decidido que estrearíamos lá. Estreámos em janeiro de 75. A peça foi muito bem recebida, teve imenso êxito. Os críticos disseram muito bem, o que era muito difícil também na altura, porque a crítica era muito facciosa na altura. E precisávamos de outra sala para continuar o êxito que tínhamos tido no Instituto Alemão. E então conseguimos, durante uma turnê do ADOC, precisamente, do Martim Muniz, era um teatro desmontável, grande, enorme, e fomos para lá com a peça, ainda durante uns tempos, não sei quanto, uns 2 meses, que era... Na altura não se fazia um espetáculo a pensar que eles tivessem menos que 3 meses. Para pessoas da minha idade é muito estranho o que se faz agora, fazer espetáculo para 3, 4 dias. O investimento económico é tão grande, como é que é possível? Não se entende. Pronto. Depois mantivemos, fomos tendo uns pequenos subsídios. Uma coisa que havia era o Fundo de Teatro, salvo erro, funcionava precisamente no CNI, no edifício da CNI, Palácio Foz. E, entretanto, a Cornucópia tinha estreado em 73. Fizeram Misantropo no Lara Alves, depois fizeram Marivaux no terraço do Capitólio, no Parque Meyer. E um dia, não sei se o Luís Miguel, se o Jorge, falaram-me que havia uma sala ali em São Mamede, perto do Rato, que era uma escola de dança, de meninos finos, na altura eram todos maus, os meninos finos, e que se calhar que nós podíamos ir a ocupá-la, à altura das ocupações. E fomos, chegámos lá, entramos e ficámos. Depois lembro-me ao fim do dia chegarem os pais das crianças, das meninas que andavam no balé, e fez um número tipo Martim Muniz. Eles empurrarem, só ninguém ficou entalado. Eu e o Luís Miguel por dentro. E chamámos o Copcom, o Hotel Saraiva de Carvalho, à frente, e ficámos com a sala. Ou seja, a Cornucópia ficou com a sala. A Cornucópia ficou com a sala e convidou-nos para ficarmos uma sala pequena que havia no andar de entrada. E assim foi. Chegaram, como era um edifício privado, chegaram a um acordo ou qualquer coisa assim? Demorou uns tempos, depois passou a negociação pelo Ministério da Cultura, que regularizou tudo. O Jorge Silva Melo disse-me mais tarde. Jorge Silva Melo sempre foi muito amigo dele até ao fim, mas ele era muito sacaninha, com muito humor e tal. Ele disse que a razão que nos escolheram a nós, nos convidaram a nós, é porque acharam que nós não íamos conseguir subsistir. Os cómics não iriam durar, não é? Não iríamos durar muito. E então fomos... faltava-nos um projeto que não tínhamos, estávamos todos a criar.
e cada um queria a sua coisa. Foi difícil, não, diferente por exemplo, da Cornucópia, que foi um projeto de uma ideia do Luís Miguel e do Jorge. Eles disseram a ideia às pessoas, e era mais ou menos assim que se faziam as companhias. A nós faltava-nos esse projeto, o Osório Mateus nunca quis que aquilo fosse o projeto dele, portanto, diz meninos, pensem, façam, metam-se à vida. Isso. Mas sobre esse ponto eu acho que é muito interessante depois pensar os cómics numa duração até longa, até depois à galeria, ou seja, vai permitir um conjunto de experimentações interdisciplinares e ao longo das gerações de uma quantidade muito grande de gente, que são mesmo experimentações existenciais e estéticas. Exatamente, exatamente. Então, falei há bocado da casa de Bernardo Alba, que teve muito êxito em 71, 72, não sei. Ainda se falava muito, essas meninas vieram todas para Lisboa e tudo. E era ensinado por um espanhol, o Ángel Fácio. E o Ángel Fácio andava por aqui, como andavam muitos estrangeiros de muitas áreas, vieram ver o que é que se passava em Portugal. Bom, lá chegamos à fala com ele e convidámo-lo para ensinar um espetáculo que servia mesmo para mim e para as duas irmãs. Era um bocadinho difícil a situação com as duas irmãs, coisas que acontecem muito em companhias com primeiras atrizes, que não gostam de outras atrizes de fora. Bom, que esta peça eram só três irmãos. Era A Noite dos Assassinos, do José Triana. Eu pessoalmente não morria de amor, mas gostava. Foi muito interessante o processo de construção do espetáculo. O Fácio não tinha respeito nenhum pelo texto original, coisa que ia muito contra as ideias do Osório Mateus, por exemplo. Mas ele esteve sempre à parte, nunca esteve presente. Então pegámos no texto, ele disse: o texto, uma tesoura e fita cola. E então assim fizemos ali, recortámos tudo, sobretudo para trazer bastante para a realidade portuguesa. Portanto, aquilo é a história de três miúdos que estão fechados num sótão, meio a brincar, meio a sério, a preparar a morte dos pais. Portanto, o que ele quis que nós nos lembrássemos todos como tinha sido a nossa infância, como é que brincadeiras é que tínhamos, as cantilenas que aprendemos, essas coisas todas. Foi assim que foi construído o espetáculo. Estreámos pela primeira vez na sala do Teatro do Bairro Alto. Correu tudo muito bem, muito bem. Eu vou sempre dizer isto porque fiz para aí 5 ou 6 anos de assistência à companhia, mas correu quase sempre tudo muito bem. E então ali houve muito mais aderência ainda. Aquilo era sobretudo contra a educação que todos tínhamos tido. Era questionar toda a educação ligada ao catolicismo e isso tudo. O cartaz do Zinger era a Sagrada Família e o menino Jesus tinha uma bomba na mão. Eu tenho o programa, isso vou-lhe mostrar, é o único programa que tenho, é esse. O Zíngaro que tinha estado também na escola em cenografia. Exatamente. Enquanto eu estive, o Zinger, que era músico, essencialmente, violinista e compositor, no período em que eu estive lá como na escola de atores, ele esteve na escola de cenografia. Portanto, ele começou a trabalhar também em cenografia. Ele também está muito ligado à música, até faz as capas dos discos. Sim. A ilustração. Há várias capas de discos dele. Estou-me a lembrar dois do Júlio Pereira, na altura. A Noite dos Assassinos. Começámos a ter complicações com a vizinha de cima. Ela chamou-nos lá de cima, fomos lá de cima. Ela conseguia em casa gravar a peça toda, ouvir-se claramente. Aí
e fomos convidados para um festival de teatro em Itália, em L'Aquila. Fomos convidados pelo Mário João Feliciano. O Mário João sabe, sei que já ouviu falar no Mário Feliciano. Mário Feliciano, primeiro era Mário João. Eu conhecia-o como Mário João em Belas Artes, quando andava no conservatório, não andava em Belas Artes. Só que depois, mais tarde, aquele saiu para teatro, passou a ser Mário Feliciano, e estava a estudar em Itália, tinha lá uns contactos, e levou-nos a um festival em L'Aquila. Foi a única vez que fomos ao estrangeiro, e ainda por cima a Itália, adorámos. Uma das atrizes perdeu o passaporte em Veneza, foi ótimo, sem dinheiro nenhum, fomos obrigados a ficar 4 dias em Veneza. Bom, correu tudo muito bem. Regressámos, não pudemos ir para aquela sala porque era muito barulho e dizia muitas asneiras. Para além de tudo mais, a senhora ficava muito incomodada. Não posso dizer mais nada aqui, posso? Sim, sim. Foi a primeira vez que se disse caralho em cena. Era eu que dizia. E ao princípio também me custou um bocado dizer em voz alta. Portanto, hoje em dia é uma coisa normalíssima. Voltámos. Fomos fazer o espetáculo para a Comuna, para a sala da Comuna, e ainda estivemos lá também para aí uns 2 meses. Isso. E fizemos depois vários espetáculos por fora. Não sei precisar onde. Sem precisar só a nível anedótico. O cenário, como eu disse, passava-se num sótão, portanto estava cheio, atravancado de móveis velhos. Mesas, cadeiras, tábuas de engomar e tal. No dia 25 de novembro íamos fazer espetáculo a Moscavide, onde os bonecreiros estavam na altura. E tínhamos um mobiliário todo em cima da cadeira, em cima da caminhonete, e nós em cima do material, porque era assim que viajávamos, e fomos dali até a Moscavide com toda a gente a insultar-nos, a dizer fascistas, vão para o Brasil, vão fugir, vão para o Brasil, porque nós íamos com o mobiliário todo. Claro que não houve espetáculo nesse dia. Mais adiante, vamos fazer o próximo espetáculo também com o Ricardo Paes. E não se envolvem nas campanhas de dinamização cultural, deste tipo de coisas, ou trabalham com os sindicatos, assim, nesses anos de... Sim, não como estavam a... Nunca nos inserimos numa campanha... íamos era fazer espetáculos para essas campanhas de vez em quando. Portanto, havia companhias que trabalhavam só para as campanhas de dinamização cultural do MFA. Tipo... Bonecreiros, uma do Fernando Guzmão com uma proposta, mas não me lembro assim muito. Quem estava, de certo modo, assim, um bocado à parte do teatro diferente, éramos nós e a cornucópia. E a Comuna, não? Não, a Comuna começou a fazer coisas também com a ideia deles de revolucionário. Eles ficaram um bocado à deriva, e aí o nome pesou-lhes imenso, porque os associaram de imediato ao Partido Comunista. E não era, e a proposta deles não era essa. Era fazer um teatro mais comunitário. Comunitário passava por nós limparmos o teatro, ao sábado lavávamos o chão, todas essas coisas assim, comer lá. Voltamos à sala, insonorizámos tanto quanto possível no teto, nas coisas, e fizemos a Mandrágora, do Maquiavel, dirigidos pelo Ricardo Paes. Aí foi aí que a Miló se estreou. Fazia um papel pequeno, fazia a viúva, eu fazia um frade, entravam as duas manas, entrou o Antonino Solmer. Já era outra geração de pessoas do conservatório, não? Não. O Antonino Solmer já fazia teatro por aí. Ele era pai da minha idade, um ano mais velho que eu, assim.
e o Zé Eduardo, que o descobrimos nas Caldas da Rainha, quando fomos lá com a Noite dos Assassinos. Já não sei como é que foi. Fizemos audições, convidámo-lo para ele vir fazer uma audição, veio. Foi com o Ricardo gostou, ele ficou, foi assim que ele começou. E portanto, com música, as Cuecas tinham música ao vivo, a Mandrágora também tinha música ao vivo, também tínhamos essa particularidade. Mais uma peça que funcionou muito bem. Aí fizemos turnês maiores, para trás dos montes, terras onde nunca mais voltei na vida. E voltámos à velha questão de o que é que se faz agora, quem é que se convida, quem é que não se convida. E eu ofereci-me para encenar. Não fui muito bem recebido pelos meus colegas, porque acharam que eu não tinha condições. Na boa, eram meus amigos e isso tudo, mas sim, já daquela base que não há mais ninguém, pode ser. E foi assim que eu consegui, porque sempre foi o que mais me interessou, era dirigir do que representar. Aí fui buscar um livro de uma coleção de teatro, que eu teria que dizer o nome, eu também não consigo, mas já não sei, que era precisamente dirigida por Luís Miguel Sintra, Jorge Silva Melo e Osório Mateus. E a peça era Entremesos de Cordel. Portanto, eu peguei nos entremesos de cordel, juntei uns com outros, fiz uma história que lhe deu o nome do teatro ao Cais do Sodré, porque, por e simplesmente, porque a ação começava num teatro e acabava no Cais do Sodré. E fizemos ainda nessa sala. Aí, não quero mentir, mas creio que foi a primeira cenografia do Zíngaro. Era uma sala mínima, conseguiu-se lá fazer milagres. Por exigência minha, um bocado estúpida, digo eu hoje, quis fazer um passeio, foi que quis calcetar, tinha que se agarrar um calceteiro para fazer as pedrinhas da calçada do Cais do Sodré. E fez. E criou uma cortina como nos teatros, cortina vermelha a abrir. E então fez uma cortina, como eram as cortinas dos talhos na altura, vocês provavelmente não se lembram. Era feito de ripinhas vermelhas, assim, presas com parafuso a outra ripinha, de modo que tudo aquilo mexia. De modo que fizemos uma cortina enorme de talho que abria e que fechava. E conseguimos fazer 2 andares dentro daquilo, não sei como. Também tínhamos músicos, tínhamos o Zíngaro ao piano, o Vasco Pimentel, hoje o nosso maior técnico de som, ao piano, e o outro instrumento nem sei quem era, nem quem o tocava. E pronto, era quase uma comédia musical representada e cantada. Foi bem recebido, fiquei muito contente, meus colegas também, que estavam cheios de medo de mim. E daí, avançando, finalmente vamos fazer uma peça dirigida por Osório Mateus. Osório Mateus estava desejoso, ele dizia que não, eu sou a interpretar. Ou tinha medo, ou não se queria comprometer, nunca quis impor-se como o chefe da banda. E então arranjou uma peça cuja adaptação já tinha visto no cinema, que era um filme do Godard, que era Les Carabiniers. O autor do texto era Beniamino Iópolo, e a história era a história de um... chamou-se A Guarda, em Portugal, era a história de dois guardas que vão à casa de uma família que vive no interior, isolado, uma mãe, 2 rapazes e uma rapariga, 3 filhos, vão buscá-los para a tropa. A história é essa. E era uma família muito do interior, que não, desligado de tudo, de vida urbana, nada sabia. Isto.
quem é que traduziu? O Jorge Silva Melo. E, por vontade dele, criou uma linguagem que era sobretudo à base de elisões de palavras e palavras parecidas. Era interessantíssimo. Foi muito difícil de decorar o texto, mas funcionou muito bem. Tinha um elenco fabuloso. A mãe era a Lia Gama. E os meus irmãos eram o Luís Lucas e a Teresa Madruga. Foi uma das famílias que eu tive, foi das melhores que tive. Os guardas eram o Antonino Solmer e o Zé Eduardo. Depois estreámos ali e ainda fizemos turnê também com o espetáculo. Não sei bem onde. Por vários lados. Fazia-se muito turnê. Por acaso a Cornucópia quase não fazia, porque também era impossível com os cenários que eles tinham. E tinham música nessa ou não? Nessa peça? Nesta peça não tínhamos música. Não tínhamos música. As bancadas estavam duas bancadas frente a frente e nós representávamos no centro. As outras vezes naquela sala era sempre a bancada de um lado e nós representávamos em frente. Não havia curvas, porque o encenador não quis, só nos movimentávamos todos em linha reta. Portanto, só fazíamos assim, ou diagonais. Tinham este jogo sobre a linguagem, tinham um jogo sobre o movimento e sobre a linguagem. Pois. Depois somos proibidos completamente de fazer mais espetáculo lá na sala. Por causa do som. Pois, já não podia ser. A senhora então sabia essa peça? A senhora sabia que tinha ouvido de cor a peça com a linguagem? Foi a primeira, era dos assassinos que a perturbou mais. E então vamos fazer a próxima peça, eu vou ensinar a próxima peça também. Fui buscar uma comédia portuguesa, aí tínhamos um bocadinho mais de dinheiro de subsídio. Do Estado? Do Estado, sempre. E entretanto, pois, é tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Andei muito pela Biblioteca Nacional, a ver comédias de princípio do século, comédias de princípio do século. Encontrei uma coisa muito engraçada chamada O Conde Barão. Tinha tido muito êxito no princípio do século cá. Era a história de uma história passa-se no princípio da República, a história de um merceeiro que está afiliado em 2 partidos republicanos e em 2 partidos monárquicos ao mesmo tempo. De modo que isso vinha muito a propósito, muita coisa que se estava a passar, funcionava. Acrescentei-lhe música que não tinha, arranjei os poemas destes e daqueles, coisas que o Zinger musicou, e fiz uma comédia musical. Aí tínhamos para aí uns 12 atores. Foi assim, só não tínhamos sala. Começámos a ensaiar na Guilherme Consul, aquela que acabou ali na Avenida Dom Carlos. E depois, às tantas, sempre à procura de sala e tudo, descobrimos o Estrela Hall, o teatro inglês, ali em Campo de Ourique, não sei o nome da rua, quem vai do Jardim da Estrela para Campo de Ourique. Fomos lá falar com os senhores, era uma sala simpática, tinha um balcãozinho, não sei se até tinha camarotes, isso tudo. Acertámos a estrear lá, inclusivamente emprestaram-nos guarda-roupa, bem precisávamos, e estreámos lá o Conde Barão. O Conde Barão teve muito êxito, tem que ser por mesmo, e fomos em turnê com a peça e quando voltámos pusemos a peça no Teatro da Trindade. E conseguiam viver dos espetáculos? Ou seja, as pessoas dos cómicos viviam da bilheteira ou
ou tinham outros trabalhos ao mesmo tempo? Viviam mal. Há uma reportagem na televisão, na RTP, que talvez tenha acesso, que é retrato do encenador enquanto jovem, que era eu. E há uma parte em que eu estou precisamente nessa sala a comer uma carcaça com um som ao lado e a explicar como é que vivíamos. É assim, mas aos 20 e poucos anos não é. Uns anos mais tarde tive que ir arranjar trabalho para outros sítios, porque não conseguia viver assim. Agora, naquela altura, vivíamos. Comíamos em casa uns dos outros, dormíamos em casa uns dos outros. Não me perturbava. Nesta altura, como é que faziam, como é que funcionavam os apoios? Era por peça ou era por ano? Era como? Começou por ser por peça e depois passou a ser por ano. Não sei dizer exatamente. Há aqui uma altura que o teatro faz greve. Acho que é a única greve que eu conheci do teatro. Em 77? Mas, espera aí. Foi quando o David Brão Ferreira era secretário de Estado da Cultura. E porquê que foi essa greve? Já voltamos atrás, mas agora... não sei dizer concretamente, era por causa das faltas de condições. Era porque era sempre o mesmo. O dinheiro era pouco e vinha tarde. Que é agora, é o quê? Porque o dinheiro é pouco e vem tarde. Não. Era sempre isso. Conseguíamos, tínhamos sempre bilheteiras, mas mesmo assim não passávamos fome. Estou a pensar nisso, nós íamos comer sempre a restaurantes ali à volta. Havia restaurantes baratos e tascas onde se comia, conseguia-se viver. Depois eu aluguei uma casa enorme, nas Janelas Verdes, e consegui. Não estava lá sozinho, estava com a casa cheia de gente. E onde é que íamos? Íamos no Estrela Hall. Estrela Hall, depois fomos em turnê e depois conseguimos ir para o Teatro da Trindade. Como já tínhamos tido muito êxito, o Teatro da Trindade abriu-nos as portas. E foi muito bonito, foi a primeira vez que eu tive... Não, a primeira vez é mentira, porque com a Vilesa andei em muitas peças, em muitos teatros. Mas por uma coisa minha, foi a primeira vez que estive num teatro grande. E funcionou também, enchemos o Trindade não sei quanto tempo. Como é que era a relação com os teatros maiores? Ou seja, com quem é que se falava para ter uma sala, para ter um espetáculo na Trindade? Foi na Atel, neste caso. Foi na Atel. Uma coisa que se fez, agora dizem todos que fizemos mal, foi, na altura, em vez de se ter ocupado teatros, andaram-se a ocupar partes de casa. A Comuna estreou numa garagem na Praça José Fontana, depois teve numa sala sem condições nenhumas na Almirante Reis, que era da cerveja não sei o quê, e depois esta foi ocupada, o Casarão Cor-de-Rosa, também estive nesta ocupação. A barraca trabalhava ali na Alexandre Herculano, numa casa sem condições nenhumas. O teatro hoje, o Teatro da Graça, fez espetáculos ótimos numa sala sem condições nenhumas, e era uma capela funerária. Nem sei como é que havia autorização, porque se houvesse um fogo, morria lá tudo, assim, num instante. E depois não tínhamos muito acesso aos teatros. Quem é que estava com os teatros nessa altura? Perdi-me. Não, mas já lá voltamos, mas eu acho que a Laura Alves ainda continuava no Monumental, mas aquilo já um bocado muito decadente, sobretudo por causa das condições de saúde dela. O Maria Matos tinha uma companhia de teatro que era da televisão, companhia de teatro da RTP, de modo que faziam as peças e depois gravavam para a televisão. Tinham boas condições de produção. Eram para aí os únicos. O Vilaré fez várias experiências. Houve uma altura que deixou de ser de Solnado, depois voltou a ser, era só de Vasco Morgado, mas o próprio Vasco Morgado quis experimentar coisas. Um dos primeiros espetáculos que fizeram lá no Vilaré foi o Liberdade, Liberdade.
com a Maria de Céu Guerra, o João Perry e o Sérgio Godinho. E quem é que faz isso? É a barraca, a Maria de Céu Não, Guerra? não. É antes disso ainda. São eles. O Sérgio Godinho vindo do Hair. O Sérgio Godinho. E depois o Sérgio Godinho foi substituído pelo Zé Mário Branco. E ainda tiveram outro ator que o substituiu. Eram vários textos sobre a liberdade. Tipo 75, 70. Sim, e pronto, e saíam-se do palco, corriam para a plateia, não sei o que. Ou seja, o que é que isto é um desvio, mas é muito interessante porque é uma pergunta que nós aqui tínhamos, que é se havia uma noção de teatro independente entre os vários grupos. Ou seja, e como é que era o teatro não independente? Havia imensas reuniões, imensas tentativas de se entenderem o chamado teatro independente. Nunca se entenderam muito, mas as tentativas houve muitas reuniões. As relações com o teatro. E havendo, sobretudo, através dos atores que circulavam de um lado para o outro. Depois o Avilés foi nomeado, ou convidado, não sei, para o São Luís, fez uma companhia de teatro, levou muita gente dos cómicos a seguir ao Conde Barão. Muitos atores que ganhavam mal e foram para lá, obviamente. Isso durou ainda uns anos. E depois, quando saí dos cómicos, o Avilés convidou-me para eu formar os novos cómicos lá no São Luís. Mas, entretanto, ele saiu e eu estava a escrever um texto com o Alexandre O'Neill. Consegui, foi só o Alexandre O'Neill. Não fizemos nada. Só chegámos ao título, e a ideia foi dele, que era chamar-se Salão Lisboa. E agora, sem ter nada a ver com isso, eu estou a escrever um texto a que decidi chamar Salão Lisboa e que tenciono estrear em julho no Teatro São Jorge, no Cinema São Jorge. E agora, devagar. Não, era esta noção de teatro independente e como é que funcionava os outros, só para nós percebermos independente aqui. Os atores conheciam-se. Havia uma coisa que durou antes. Os sindicatos, houve uma cisão de sindicatos. Que era de esquerda era comuna, quem para os outros, e para os que estavam do outro lado dos outros eram todos fascistas. Uns eram fascistas, eram comunas, não havia meio termo. E aí isso funcionou um bocado mal. Porém, os atores sempre funcionaram de um lado para o outro, porque era a vida deles. Havia também o teatro de revista, que foi muito importante durante o marcelismo, porque eram os únicos que falavam, entre linhas e tudo, mesmo com proibições, e muitos atores do chamado declamado foram à revista nessa altura do marcelismo. Maria de Céu Guerra, o João Perry, o Rui Mendes. E depois, nos anos a seguir ao 25 de Abril, também foi interessante, porque aí então agora pode-se dizer tudo. O Ari sobretudo, fez 3 ou 4 revistas, o Santarém ainda fez uma, escreveu uma, porque lhe deram sempre parcerias. E nessa altura o teatro de revista ainda era interessante. E depois começou a haver as revistas fascistas a seguir. E depois, lá pelos anos 80, aquilo foi-se abaixo, até hoje nunca mais se levantou. O que é que houve também muito interessante, uma companhia de que não se falou. Uma companhia que teve vários nomes. Também por alturas de marcelismo formou-se o Grupo 4. Irene Cruz, João Lourenço, Rui Mendes e Moraes e Castro. Eram atores que trabalhavam sobretudo em teatro comercial, todos eles muito conhecidos, e decidiram que precisavam de fazer outro teatro. E então juntaram-se e começaram a fazer espetáculos no Tivoli às 6h30 da tarde.
que era uma hora alternativa. Já havia umas sessões de cinema experimental às 6h30 em vários lados. O público, era muito público estudantil e aquilo funcionou em grande, em grande. Eles eram muito bons também. Depois do 25, depois às tantas, a Câmara dá-lhes um terreno na Praça de Espanha e o Rui Mendes, que era arquiteto, é arquiteto também, construiu o teatro. A seguir ao 25 de Abril, aquilo ali anda um bocado perdido. O João Lourenço dirige o Círculo de Gisco Alcasiano, mas depois afasta-se e aquilo umas vezes dirigido pelo Rui Mendes, outra vez dirigido por Moraes e Castro, sempre com espetáculos muito panfletários ligados ao PC, alguns escritos pelo Ari. Lembro-me de Adelaide Ferreira, a jovem Adelaide Ferreira, a cantar canções de Abril. Até que, mais tarde, já não sei as datas, o João Lourenço reagrupa-se e forma a companhia que existe agora, que é... como se chama a companhia? O Teatro Aberto? Não. Não. Novo grupo, exatamente. Exatamente, para dizer que já não é o grupo 4, eles formam-se com o nome de o Novo Grupo. Portanto, e aí já não tem a ver com o Rui Mendes nem com o Moraes e Castro, se bem que o Rui Mendes muitas vezes foi lá trabalhar, e a Irene mantinha-se lá como atriz. E é a companhia que conhecemos hoje. Sim, é giro ter dito esta referência às canções e às canções de Abril, e já estamos aqui a aparecer várias vezes os cantautores, etc. É giro que os cómicos, que o Zíngaro é outro tipo de musicalidade, não é? É outro tipo de musicalidade. E é engraçado que eu sobretudo para o Conde Barão, eu pedi-lhe várias coisas populares, quase revisteiras. Ele dizia sempre, eu não percebo nada, eu não sei disso, eu não gosto disso e tudo. Qual era o resultado? Era ótimo. Porque era ele a misturar, era ele a fazer uma marcha. E isso eram muito, muito, muito bonitas as músicas que ele fez. Há um filme. Existirão? As músicas existirão? Em casa dele, provavelmente. Há um filme que o António Macedo fez que se chama, salvo erro, O Outro Teatro. Sim. É. Sim, sim. Onde foi a propósito da greve, é quase tudo passado durante a greve de teatro, onde toda a gente fala, eu também lá apareço, e onde ele usa, sobretudo, as músicas do Zíngaro, do espetáculo do Teatro ao Castro Dré, o primeiro que eu fiz. Já não sei se é do Teatro ao Castro Dré, se é do Conde Barão, mas acho que é do Teatro ao Castro Dré. A banda sonora é quase toda do Zíngaro. Pois, eu acho que há outra coisa que me interessa também nos cómics em particular, que é a relação, ou seja, a relação que também vem do conservatório com o cinema e com as pessoas do cinema, não é? Portanto, e com os músicos, etc. Mas mesmo o Fernando Heitor, eu acho que da outra vez nos falou um bocadinho disto. A escola de cinema começou quando eu estava no segundo ano, escola de teatro. Os professores eram o Fernando Lopes, o Paulo Rocha e por aí. O que é que tinha de interessante? Eles começaram a requisitar-nos, os nossos colegas de cinema, para trabalharmos para eles. E trabalhávamos muito nos exercícios deles. E foi assim que começámos, pelo menos eu, a ter contacto com as câmaras. Foi muito bom. E mesmo depois o trabalho. O João Botelho era do primeiro ano. Isso que me lembro. Estava a passar figuras como o Jasmim, ou seja, haver uma circulação entre estes meios. Então foi uma figura como o Jasmim. Depois eu não falei mais do Jasmim. Pronto, o Jasmim vem de Londres, a seguir ao 25 de Abril. Era pintor, cenógrafo, figurinista. Trabalhou muito com os cómicos. Muito. Começou a trabalhar muito em cinema,
trabalhou muito com o José Fonseca e Costa, com, com o Fernando Lopes, com o José Álvaro Moraes, fez o Bobo. Eu era o Bobo. E aquilo, pois é, aquilo, de facto, aquilo era muito pequeno, éramos todos uma família. O Quilas foi filmado em minha casa, na tal casa que eu disse que tinha muito grande, nas Janelas Verdes. A casa da Milu, a madrinha do Quilas, era a minha casa. Pronto, isso de facto estava. Há bocado estava a perguntar como é que havia as ligações. Isto era muito pequeno, agora é difícil, era muito pequeno. Entre o Saldanha, a vida noturna passou-se muito no Saldanha, não sei se sabem. Entre o Café Monumental, que fazia parte do edifício, e o Café Monte Carlo ao lado. Isso em que anos? Portanto, todo o meu tempo de liceu, portanto, todos os anos 60, era aí que eu saía do Camões, eu só via atores, ficava ali, tive conversas com a Laura Alves, ia ter com ela no meio da rua, aquelas coisas todas, e depois havia os primeiros cantores estrangeiros que vinham, que eram os franceses, Sylvie Vartan, Adamo, João Hallyday, era tudo no Monumental, tudo passava ali. E eram os cafés que fechavam mais tarde, fechavam à meia-noite, às vezes às 2 da manhã. Portanto, tudo se passava por ali. Entre isso, a Brasileira, depois um bocado uns bares do Parque Meyer, o Galo que era cá fora, tudo, que era engraçado. Então ali o Parque Meyer era uma mistura de intelectualidade e prostituição e ladrões, e aquilo tudo funcionava ali e tudo se dava bem. Isso quando a Cornucópia também está no Capitólio, por essa altura? O Cornucópia está no Capitólio, anos antes, poucos anos antes, o Teatro Nacional esteve também no Capitólio, porque herdeu o Nacional. A Lourdes Norberto, o marido da Lourdes Norberto não a deixou continuar a companhia, porque não a deixava ir para o Parque Meyer. Mas a Dona Amélia foi. Por vocês, o Parque Meyer, além dos teatros, tinha muita coisa, tinha restaurantes e tudo, e tinha barracas de tiros para acertar com a espingarda, coisa, que eram, que quem estava à frente eram putas. Eram senhoras prostitutas e viam aquilo. Portanto, aquilo ali havia um convívio e uma mistura da noite lisboeta. Na altura, desse grande elenco do Conde de Barão, também as coisas mudam um bocado, deixamos de ser uma sociedade artística e passamos a ser uma cooperativa. E porquê? Porque caminho da democracia, para sermos mais democráticos, não sei bem como as discussões até chegar lá. Sei que chegámos lá. Mas aí criámos grandes dificuldades, porque aí tornou-se então muito mais difícil desenvolver-se trabalho, porque cada um queria fazer a sua coisa. Portanto, eu já não era o que eu queria fazer, era o que todos queríamos fazer. O carpinteiro estava presente na votação do repertório. Chegou a ser, era ridículo, mas era o que parecia correto na altura. A sua barata dizia: "Oh filhos, eu não sei lá o que era." Eu disse: "Oh barato, ou votas em mim ou votas nele, vá." E aquilo eu passou a ter já de ser mais parecido com as outras companhias, ser mais ligada ao PC, de certo modo, e ali estávamos sem saber o que fazer. Foi na altura também que depois saíram imensos, estes todos que foram trabalhar com a Vilhers para o São Luís, e foi quando eu propus fazer o Éden Cinema da Marguerite Duras, que também consegui, com o Osório Mateus, como se falasse com o Eduardo Prado Coelho, que o Eduardo Prado Coelho falasse com a Duras, para ter autorização, porque ela acho que era muito chata. E fiz no Trindade o Éden de Cinema.
gostei muito de fazer, muito. Cenografia e guarda-roupa de Jasmine, agora estou-me lembrando de Jasmine. Mas como é que eles estavam muito mal internamente, já me apoiaram um pouco. Portanto, a cooperativa fez com que nos afastássemos em vez de nos juntarmos. E pronto, eu vi que aquilo não tinha seguimento e quando estávamos em cena eu escrevi uma carta e despedi-me e vim-me embora. Pronto, só isso. Entretanto, durante o Teatro ao Caixo de Dré, eu tenho um acidente de carro na noite de Lisboeta, parto um para-brisas com a cabeça e tivemos que interromper a peça. E nesse período, falta uma peça, o Ricardo encena uma peça chamada Matiné Mágica, com o Antonino Solmer, o Sérgio Godinho, a Teresa Madruga e a Marília Gama, não ali, a Marília. O Sérgio Godinho já tinha estado na Mandrágora também. E é um bocado isso. Depois eles ainda fazem... O Sérgio Godinho canta na Mandrágora? O Sérgio Godinho canta ou é só ator na Mandrágora? É só ator. Depois há uma canção que cantávamos todos, mas canção de trabalho, mas não... se calhar nem era ele. O Ricardo trouxe uma coisa ótima para o teatro português, que foi ele que trouxe, e depois hoje é uma coisa muito respeitável, que foi a iluminação. Até à altura as luzes eram, olha, hoje é ensaio de luz, vamos fazer, olha, põe ali aquela, olha, vira aquela e tal. Fizemos ali umas coisinhas, ninguém sem saber. E foi o Orlando Vorm, da Gulbenkian, que começou a ensaiar, começou a iluminar os nossos espetáculos. Portanto, tínhamos essas pequenas graças. Também da família Vorm, tínhamos a Elisa Vorm, que vivia com ele e era a nossa professora de movimento. Depois a Paula Maçã também chegou a ser, mas quem começou foi a Elisa Vorm. No fundo é o início dos grupos de dança independentes, é muito curioso os cómicos porque um grupo de teatro independente cruza-se com o início da dança independente, seja com o dança-grupo, o dança-grupo mesmo da Elisa e da Paula Maçã. Portanto, então é comum, isso é muito interessante. A Elisa vinha do Ballet Gulbenkian. Sim. Eu fiz figuração em vários bailados do Ballet Gulbenkian durante a escola, porque um dos professores que tínhamos era o Carlos Trincheiras e levava-nos. A figuração, mas não era a dançar, era a representar uns soldados que andavam para a frente e para trás, com as coisas. Não sei se há assim, alguma história que se lembre ou que ache importante contar dos cómicos deste período. Assim, algum pequeno episódio, alguma coisa que queira que fique registado, que nos queira falar. Tive a meu favor, já falei do marcelismo e depois de 25 de Abril também. Houve ali uns 5 anos antes e uns 5 anos depois que foram muito bons para quem os viveu. Porque foram anos de festa e de esperança e de não ter medo. É para fazer e vamos e sabemos que íamos chegar a qualquer lado. Isso foram uns anos muito bons, com umas coisas boas, outras coisas mais pelo meio, com certeza, mas foram fundamentais para o teatro. Isto é uma fotografia do primeiro espetáculo dos cómicos, uma peça do Carlos Stenheim, encenada pelo Ricardo Paes, estreou no Instituto Alemão. O cenário é de uma cenógrafa inglesa, Gillian qualquer coisa, não sei o segundo nome. Era muito, muito interessante. Era uma casa, eram as diversas divisões de uma casa. E todas estas ripas são elásticos.
que dava para espreitar, em certas situações para entrar e sair pelos elásticos. Aqui à volta, como a peça chamava da vida heroica da burguesia, para dar um ar de decadência, era tudo rodeado de desperdício, aqueles panos das oficinas. E loiças partidas que nos foram oferecidas pela fábrica de loiças de Sacavém. Portanto, isto é mais aqui, sou eu e a Maria Emília Correia, aqui é a Maria de Jusaranda, Vasconcelos Viana, de novo eu e a Maria Emília Correia, que estamos apaixonados, e não sei se terei mais alguma interessante. Olha, aqui era uma fotografia de publicidade, portanto, vê-se o Zíngaro, Ricardo Paz, Vasconcelos Viana, eu, Maria Amélia Mata, Luís Pavão, Maria Emília Correia, Maria de Jusaranda e um músico, um dos outros músicos cujos nomes também não fixei. Esta também tinha música, esta era tal como... Tinha, foi logo a primeira. Esta graça que tem é no camarim, no final da peça, é a visita de Luís Lima Barreto. Da cornucópia. Cornucópia, como se vai dizer. Com quem eu tinha trabalhado já numa peça. Olha, aqui vê-se um bocado o que acontece com os elásticos. Eu tinha trabalhado com uma peça com o Luís Lima Barreto na Sociedade Nacional de Belas Artes, uns anos antes. Que o Zíngaro a tocar na peça com a Maria de Jusaranda. E pronto, repete-se um bocado. Acho que podemos falar um bocado de outra, não é? Isto é o segundo espetáculo, que é a Noite dos Assassinos, tal que era passada num sótão, por isso vê aqui vários mobiliários, aqui um boneco. Era muito violenta, aqui vê-se a Maria de Jusaranda a bater-me. Fazíamos todos diversos personagens, familiares, vizinhos, tudo mais. Este é um encenador, o Angel Fácio. Isto é Veneza. Tem a graça que fomos com esta peça à Itália, foi a única deslocação que fizemos ao estrangeiro. Fomos ao Festival de L'Aquila, convite do Mário Feliciano, que estava a estudar teatro na altura. Aqui também a Itália, é a fotografia de um frade, porque a seguir íamos fazer a Mandrágora com o Ricardo Paes e eu ia fazer um frade. De modo que andei em Roma a fotografar frades. Aqui pode ser mais interessante. O dormir não é muito mais interessante. Era quase sempre o mesmo, nós os três, sempre em situações diversas. Porque fazíamos de juízes, padres. Este era um boneco que representava-me a mim em pequeno. As minhas irmãs faziam várias chantagens comigo e teve a particularidade para ajudar a minha mãe verdadeira, não na peça, fez um fato para este boneco igual a um fato que eu usei em pequeno. Estas coisas eram muito ao gosto do Angel Fácio. É um bocado diferente das coisas do teatro que fazíamos. Pois, de modo que quando ele soube que a minha mãe podia fazer este fato, foi uma alegria para ele. Aqui também no mesmo. Aqui estou a fazer uma vendedeira do Porto. Lembro que foi a Márcia Breia que me ensinou a falar a Porto. E temos o programa. Isto era o programa do espetáculo, que se abria, o abrir. Pronto. Estas rosinhas saíam, agora não saem bem. A quadra está de pernas para o ar, que diz: nossos pais, doce alegria. Nossos pais, doce alegria, ternura, paz e amor, eis em vossa honra e flor que oferecemos nesse dia. Portanto, na peça estávamos a preparar a morte dos nossos pais.
Depois para dentro ele tem os créditos ou não? Nós podemos ver. Tem. Vamos ver. Tem. Este objeto gráfico é interessante. Não usávamos exatamente os nossos nomes, dávamos petinomes para todos. Portanto, eu sou o Nando, a Maria de Suzana é Mizu, a Maria Amelmata é Melinha. E o encenador é o Angelito, o Zinger, que ficou Zinger na mesma, e a Miló também ficou Miló. Umas frases do livro da religião da terceira classe. Portanto, acho que já disse que esta, não disse, que era uma peça do Zé Triano e que foi encenada por Angel Fácio. Terceira, salvo erro, da terceira há imensas fotografias, há demais, que é a Mandrágora do Maquiavel, encenada pelo Ricardo Paes. Esta fotografia é um bocado parva, minha do Ricardo Paes. Foi numa sessão de fotografias de publicidade, fotografados pela Cristina Reis. Fomos para o Jardim Botânico, ali ao pé do Teatro do Bairro Alto. Portanto, estávamos a brincar. Portanto, isto é a mesma história. Nós parecemos o Jardim Botânico. Aqui, nesta muito pequenina, é o Sérgio Godinho, que entrava na peça, eu e o Jasmin. O Jasmin fazia o guarda-roupa. Isto era o António Anjos, um velho ator que fomos buscar. Mas nunca tinha visto a placa a dizer os cómicos. Nunca tinha visto. Não? Era a outra porta. Aqui eram aulas de movimento que fazíamos com a Elisa Worm. Portanto, isto é para a Mandrágora. Estamos no cenário desmontado da Noite dos Assassinos. Ainda está aqui umas banheiras e umas coisas assim. Isto também é ensaio. Deixa eu ver se aqui tinha umas coisas. Isto já era espetáculo. Também tinha música. Já conseguimos pôr os músicos não sei onde. O Sérgio Godinho e o Ricardo Paes faziam o mesmo papel. Alternavam, uns dias era outro, dias era outro. Isto era o final da peça. Aqui está outra fotografia de publicidade, aqui está o elenco todo, um músico, não sei o nome, o Zinger, o cenógrafo. O cenógrafo era um arquiteto, não me lembro o nome, foi protagonista do Oxalá de António Pedro Vasconcelos. Pode chegar lá por aí. E não sei se tinha assim mais. Esta é a sala, esta aqui. A mais escura. Essa a outra. Esta é só para mostrar a Miló. Fez estreia da Miló no teatro. Fazia uma viúva, vai-se confessar ao frade que sou eu. Essa do espaço cênico. Isto era o dispositivo cênico. Tinha duas rampas e aqui tinha uma coisa que isto girava. Tinha umas colunas de vidro, que não se percebe na fotografia. Mas talvez não. É um trabalho de arquiteto. É um trabalho de arquiteto. Exatamente, fazer trabalho de arquiteto. Aqui percebe-se melhor que tem umas coisas, umas colunas. Portanto, temos a Mandrágora. Depois do Teatro ao Caixo Dré, foi a minha primeira encenação, era Teatro Cordel de Carlos Daniel Rodrigues da Costa. Que mais? Eugénia Betancourt, Antonino Solmer, Teresa Mónica e eu. O jovem Vasco Pimentel, que era o pianista deste espetáculo. Atrás são os cartazes da Mandrágora. Margarida Barahona, diz-vos alguma coisa?
ligada à Faculdade de Letras? Não, pronto, foi quem trabalhou comigo a adaptação do texto. A Elisa Vorme, com quem fazíamos aulas de movimento. O Antonino Solmer e Eugénia Betancourt. O Antonino Solmer e Teresa Mónica. A Emília Rosa, sua segunda peça, aqui em Fazer de Rapazinho, vendedor no Cais do Sodré. E penso que não tenho muitas coisas. Portanto, a guarda de Beniamino Iopolo é peça que, encenada pelo Osório Mateus, que se vê aqui a assistir a um ensaio, com o seu assistente de encenação, o António Caradanjo. Aqui ali a Gama, que era a mãe. Tenho poucas fotografias boas do espetáculo. Aqui eram os guardas, o Antonino Solmer e o Zé Eduardo. Aqui era o Luís Lucas. Uma pena não ter os 4 da família, não sei onde é que estão. A Teresa Madruga e Elia Gama. A Lia e o Luís Lucas. Essa relação da bancada. Pois era o cenário, agora andar a seguir o dispositivo. Isto é ensaio ainda, era assim. A bancada daquele lado e a bancada deste. Aqui ainda não estávamos vestidos. Aqui sou eu e o meu amigo Luís Lucas, mas não é da peça, é densa. Mas dessa altura. Conde Barão, que estreámos no Estrela Hall e acabámos no Teatro da Trindade. A Emília Rosa, Miló, Bibi Prestrelo, a Maria Gonzaga, que agora é do guarda-roupa, e a Eugénia Betancourt. A Maria começou como atriz. Fez uma peça muito famosa que era o Visão Voador. Nunca ouviram falar? Não. Foi um grande êxito. E ao Polónio, que dizia-se que aparecia nua. Mentira, porque não é. Aparecia, via-se um bocadinho despido assim, daqui as costas, viu-se as costas todas. Mas não sabia mais nada. Aqui estão todos. Era um grande elenco. O Zé Eduardo, o Virgílio Castelo, António Rama, Eugénia Betancourt, Bibi Prestrelo, Teresa Mónica, Maria Gonzaga, António Caradanjo, Sebastião Ricu, Antonino Solmer, Luís Alves, Emília Rosa e Samuel do Andrade. Fui buscar o Virgílio Castelo ao ADOC. Ele era um jovem principiante, também foi de empregado de escritório para o ADOC, uns amigos que levaram por graça. Eu comecei por convidar o Hermano José. E se bem que tivesse em princípio de carreira, já era vedetíssima, quase não me ligou quando fui falar com ele, mas pronto, consegui depois o Virgílio, que foi muito bom. E o Virgílio foi a partir daqui entusiasmou-se, depois foi convidado pela cornucópia e depois foi estudar para Estrasburgo. Okay. Aqui está a Maria Gonzaga, com os bois todos. A Emília Rosa e Luís Alves. Aqui é só a particularidade que são ensaios na Guilherme Consul. Está o Zé Eduardo, que fez o primeiro grande papel dele. O Virgílio. A Bibi Prestrelo, que era muito engraçada.
Gil Castelli, Jane Pincourt, Teresa Mónica, que é uma atriz desaproveitadíssima. Agora acho que está na Armada a trabalhar. Este também era um senhor muito velho, que também já estava retirado. Era engraçadíssimo. Samuel de Carvalho. Atrás está o cartaz. Da Guarda. Eu tirava sempre fotografia com o cartaz da peça anterior. Exato. E está tudo. Tinha aqui 3 fotografias de uma peça encenada pelo Ricardo Paes. Foi a tal que eu, quando eu estive internado, por isso não acompanhei, não tenho muitas fotografias. Era a Matina Mágica, que foi feita na sala da cornucópia, aqui embaixo. Também era, o cenário e figurinismo era do Jasmin, Marília Gama e Antonino Salmer. Aqui, no cenário do Teatro Castro Dré, eles a ensaiar, Teresa Madruga, Sérgio Godinho, Antonino e Marília, e os mesmos. Isto, olhem a cortina que eu falei, consegue perceber? Sim. E aqui isto era empedrado, chão. E com grande pena minha, não descobri nenhuma fotografia do Era Cinema da Marguerite Duras, que tinha fotografias muito bonitas, tinha um cenário lindíssimo do Jasmin, que era um telão que ocupava o fundo e o chão. E nunca se percebia o que era terra, o que era mar. Tem a ver com as barragens da Indochina, de que a Marguerite Duras fala em todos os seus livros. E era com a Adelaide João, Eugénia Betancourt, o Luís Alves, um ator que desapareceu, e a Isabel Ruth, e mais 2. E o Jorge Paupério, o ator do Porto, que ainda está em atividade. E é esta a história da minha vida nesse soldado, nos cómicos.